Hoje eu estava assistindo um documentário de um cantor, filho de professores, poeta, e ele tem uma canção que fala assim: todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Aí ele fala assim: temos o nosso próprio tempo. E eu falei, cara, eu vou pegar esse negócio para eu poder introduzir a minha palavra. Por quê? Ele cometeu uma antítese, que é algo contraditório. Ele fala assim: todo dia, quando eu acordo, eu não tenho mais o tempo que passou. E aí ele fala o quê? Que nós temos o nosso próprio tempo. Ele fala, mas o tempo está aí. E a gente tem o nosso próprio tempo. Engano. Engano, nós não temos o nosso próprio tempo, porque o tempo passou. E o que você fez nesse tempo que passou? Hoje eu quero falar sobre idolatria. A idolatria do ego. A minha idolatria. O meu excesso de confiança, o meu excesso de autoestima. Eu faço o que eu quero. Quem manda na minha vida sou eu. Eu estou grávida e vou abortar, porque o corpo é meu. Quem manda nele sou eu. Então eu faço o que eu quero. Eu não quero esse telefone. Eu quero aquele outro. Não me importa, não sei de onde vai sair o dinheiro, mas eu quero esse carro. E a gente vai observando que o tempo vai passando e nós vamos exercitando esse tipo de idolatria conosco, comigo mesmo. Independente da pessoa que está ao meu lado, independente da pessoa com quem eu convivo, independente da pessoa que depende de mim, inclusive do feto que eu carregava e abortei, porque o corpo era meu, mas o feto não era. Por quê? Eu não tenho o domínio sobre um bebê que está na minha barriga. O corpo é meu, mas o bebê não é. Por que eu vou abortar? E a resposta da sociedade feminina hoje, e não é feminista, é feminina, o corpo é dela. Tem uma peça teatral que chama-se Natal de Esquina, é de um padre mineiro, e ele fala assim, que a padaria é a casa do pão. O que nasce dentro do forno é o pão, por isso que chama padaria. Se a gata parir dentro do forno, quando ele estiver frio, obviamente, o que vai nascer? Gatinho ou pão? E aí você faz uma analogia. Por que é que eu vou ser a favor de um aborto? Porque o corpo é da pessoa, mas o que tem dentro dela não pertence a ela. A vida que tem dentro dela não pertence a ela. Então, essa sociedade, essa comunidade, essas pessoas, essa geração, é a geração com a qual nós convivemos. E eu quero dizer para vocês que essa geração é uma geração descendente de um pessoal lá de 1970, de um reverendo chamado Dr. Schuller. Não é Chulé, mas é Schuller. Dr. Schuller era um teólogo.
Eu estou sentindo falta da água aqui, né? Água. Dr. Schuller criou uma catedral chamada Catedral Cristal. E esse teólogo, ele foi o gerenciador, o criador de um processo, de uma teoria chamada teoria da autoestima. Não que não houvesse autoestima antes, já tinha, mas ele introduziu no meio dos evangélicos essa teoria da autoestima. O que isso quer dizer? Então, eu vou comungar com vocês aqui. Opa. Que coisa, hein? Vou para cá. A idolatria do eu. Dr. Schuller falou o seguinte: a paixão do homem pelo amor próprio deveria ser encorajada, promovida e alimentada. A paixão do homem pelo amor próprio deveria ser encorajada, promovida e alimentada. Você fala, puxa, mas como é que esse caboclo fala um negócio desse? Ele era cristão? Era. Pastor, escritor. Ele tinha programa de televisão. Ele tinha um programa chamado Hora do Poder. E esse programa começou na década de 60. Ele iniciou um movimento em meados dessa década de 80 para frente, um pouquinho, chamado movimento da autoestima. Então, desde 70 até 80 e qualquer coisa, ele criou esse movimento. Estima-se que o impacto desse movimento, através do ensino e de toda a pedagogia que eles exerceram, foi tão estrondoso que eles montaram e edificaram uma igreja chamada Catedral de Cristal, que fica na Califórnia. Esse movimento ensinou alguns fundamentos que geraram confusões emocionais na vida de muita gente. E isso que foi implantado nesse período floresceu agora no século 21. O excesso de oração e confissão de pecados e arrependimento arruina a saúde emocional dos cristãos, alimentando-os de um sentimento desmerecido sobre o Evangelho. Quem disse isso foi ele. O excesso de oração e de arrependimento de pecados exerce, alimenta no cristão um sentimento de desmerecimento pelo Evangelho. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Não precisa pedir perdão. Você pecou por alguma coisa. O que foi essa coisa? Foi por causa da sua autoestima. Então você fez isso porque era importante para você, enquanto ser, pecar. E você não precisa orar demais, porque o excesso da oração, ela vai minimizar você enquanto ser. E você vai achar que você é um pecador, um coitado, e a sua estima ela vai diminuir. Aí você fala, não, eu não estou entendendo nada, Lucineide. Eu também não. E ele falou o seguinte, ele disse que a mensagem do Evangelho é apenas imperfeita e ela é
potencialmente perigosa se ela rebaixar a pessoa na tentativa de erguê-la. Gente, esse homem vendeu milhões de livros que foram absorvidos por cristãos na década de 70 e de 80. Dentre eles, a senhora Joyce Meyer. E aí, mais um tantão aí que escreve sobre autoajuda. A nova marca dessa linha teológica é a fé para a glória humana. Os adeptos desse movimento da autoestima justificam o pecado como sendo um direito sagrado de cada um de nós, que é a autoestima. Eles acreditam que a autoestima seria a solução para o aborto, para o suicídio, para a depressão, para a criminalidade, e que traria sucesso na vida, promoveria relacionamentos bem-sucedidos. Enfim, a solução enfatizada pelo Dr. Schuller é o seguinte: ame-se a si mesmo. Ao amar a si mesmo, você resolverá todos os seus problemas. Eu espero que dentro da sua cabeça você esteja falando o seguinte, você esteja falando, que absurdo, esse homem é doido. Eu espero que você esteja falando isso aqui. Amar a si mesmo é a solução para todos os problemas, na verdade. O Dr. Schuller teorizou, evidenciou, promoveu uma rebeldia que iniciou lá no Éden com a serpente, quando ela disse para Eva: você pode mais, vai embora. O impacto dos seus ensinos nesse movimento da autoestima foi tão grande que difundiu e chegou até hoje, no século 21, infiltrou-se nas nossas igrejas, e esse movimento nos deixou uma herança de um culto humanista recorrente em nossos tempos, onde se proclama o evangelho distorcido, com um pano de fundo mentiroso, onde as músicas são centradas nos nossos anseios, naquilo que eu quero, naquilo que eu preciso, seja cura, seja um reconhecimento da minha habilidade, seja no sucesso empresarial, profissional, amoroso, seja em qualquer tipo de sucesso. As pregações são leves, não se deve enfatizar o que é pecado, porque o pecado destrói a sua autoestima e ela é a solução. Encontrar aqui em Lusiânia, cidades assim. Abra sua Bíblia em Romanos 1, capítulo 1, versículo 5. Pode começar a ler. (21) diz assim, ó: porquanto
tendo conhecido a Deus, contudo, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, nas suas especulações, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso, Deus os entregou nas concupiscências de seus corações, à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Se o culto é para o humano, onde Deus entra nessa história? Se a autoestima vai salvar a pessoa do suicídio, da violência, vai salvar os relacionamentos, vai salvar a sua empresa, vai te tirar do buraco, se ela vai transformar a sua vida, se você vai imergir nessa história, e aí você vai sair bacana, renovado, transformado, porque você decidiu isso, e a autoestima foi o seu ponto, a sua fé. Onde é que está a cruz? Qual o sentido da morte na cruz? Para que Jesus foi pendurado? Para quê? Por quê? Não havia necessidade. Ele foi bobo. Então, esse pensamento, ele anula o sacrifício da cruz. Quando Paulo escreve, Romanos, ele fala sobre o que é que muda. O que muda é que a criatura toma o lugar do Criador. Então, quando eu digo, eu quero, eu vou, eu posso, eu consigo, eu faço, eu alcanço, eu anulo o senhorio de Jesus na minha vida. Eu não vou. De jeito nenhum, não vou mesmo, não vou, não tem quem me faça ir. Eu estou anulando o senhorio do Senhor Jesus na minha vida. Isso é idolatria. Todo ser humano tem o mínimo, um pouquinho de conhecimento a respeito de Deus, o mínimo. E apesar dessas pessoas saberem, discutirem, teorizarem e dizerem que ele não existe, e comprovarem isso, e afirmarem, e fazer uma dicotomia, e dividir esse Deus, e assim, assado, não, em cristãos, em leigos, por aí vai, protestantes, em católicos, em apostólicos, e toda essa divisão que existe aí. Esse homem, ele não glorifica o Deus devidamente, apesar dele ter um pouco de entendimento a respeito dessa soberania divina. Eles rejeitam Deus, e em vez disso, eles utilizam o pensamento, eles utilizam o raciocínio, e eles se tornam nulos, obscurecidos e insensatos, que é o que Paulo diz. Eles pensam ser sábios, mas na verdade são insanos. Ou seja, eles têm uma autoestima alta, mas Deus os vê como insensatos. Quando alguém não adora a Deus, o espaço vazio dessa adoração que deveria acontecer, dessa busca, então esse sujeito, quando ele não adora a Deus, há um buraco, há um vazio. E ele vai ter que buscar alguma outra coisa para ele poder adorar.
E o que ele vai buscar? Ele, a criatura. E no versículo 25, no finalzinho, que é onde Paulo afirma isso, que eles deixam de adorar o Criador para adorar a criatura, e aí está uma verdade que é estabelecida por Deus. E quando a gente abandona a verdade e troca uma verdade pela mentira, nós estamos cometendo uma idolatria. A idolatria não é você ter uma imagem ou um objeto e adorá-lo. É você trocar a verdade pela mentira. Isso é idolatria. A idolatria do ego é identificada como egolatria. E os seres humanos que são criados por Deus, eles são tão loucos e obscurecidos pelo pecado, que adoravam e adoram e servem a si mesmo. E aí a gente pergunta, puxa, Lucineide, mas e aí? Como é que é esse negócio? E a questão da autoestima? Qual o problema com a autoestima? Com a autoestima não tem problema nenhum. Mas o problema é com esse movimento que foi disseminado, né, e que infiltrou-se pela igreja, e isso chegou aos gabinetes, aos consultórios psicológicos, psiquiátricos, aos terapeutas, e eles então inserem isso na mente da pessoa, e essa autoestima, ela toma o lugar devido de Deus. Lucineide, então eu não posso fazer o curso lá com o Eric, né, de imersão, de mais não sei o quê? Pode, fique à vontade, desde que você entenda que quem muda a sua vida não é você, não é a imersão, não é o coach, não é a psicologia. Quem comanda e controla a sua vida é o Senhor Jesus. É esse que você cantou aqui ainda há pouco. É Ele. É só Ele. É só Ele que vai proporcionar essa vida. E eu estou terminando já. O movimento da autoestima diz o que precisamos, diz que o que a gente precisa, uma teologia da salvação que comece e termine com o reconhecimento humano. Meu Deus. O reconhecimento de glória humana a cada dia. E a ênfase deve ser a glória da humanidade. Esse movimento ensina que a salvação deve levar à autoglorificação. Paulo vai nos falar que aconteceria nos últimos dias, e o que ele diz em 2 Timóteo 3. Eu quero ler para vocês aqui. E eu quero que você faça uma análise. Pense onde você está a ouvir isso, em que mundo é esse. Sabe, porém, isso, vocês, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, negando, entretanto, o poder. Espera aí. Quem disse isso? Será que foi o Gil que falou aqui? Não. Foi Marcuse? Não. Quem foi que disse isso? Paulo. E esse texto, ele se agrega tão bem no nosso presente, tão bem, que você fala, espera aí. E o que é pior, esse texto, ele é para quem? Para a igreja de Cristo. Esse texto é
é para os cristãos. Esse texto é para nós, que saímos de casa todo domingo e viemos para cá. Então eu quero convidar você, nessa noite, para dizer o seguinte, que Deus, Ele nos dotou Ele nos dotou de dons, de habilidades. Vocês conhecem aquele jogador chamado Ronaldinho Gaúcho? Um espetáculo. Aquele rapaz, ele foi um jogador excepcional. Os dribles, a forma, a linha, o método, como ele jogava, como ele dava os passes, perfeito. Aquele menino nasceu feio, né? Lá no sul, e aí ele já tinha essa habilidade, ele nasceu com aquele dom. E o que Ronaldinho Gaúcho fazia? Ele treinava o dom que ele tinha recebido de Deus. E o que acontece? Ele se tornou excepcional. Então Deus nos capacita, Deus nos dá os dons. Aí depende da gente treinar esse dom, melhorar esse dom. E você pode fazer isso. E isso gera o quê? Uma habilidade. Você pode escrever tecnicamente bem, mas você pode não escrever nada poético. Por quê? Porque a poesia é um dom. Então eu posso fazer uma redação tecnicamente nota 1000, mas posso não ter habilidade em ser um poeta, em ser uma escritora. Por quê? Porque é um dom. Então quando você recebe o dom, você pode então gerar essa habilidade e lapidar, não é, esse dom. Isso não faz com que você tenha melhores qualidades do que outra pessoa que está do seu lado. Não faz. O Senhor não quer que você seja um zero à esquerda. O Senhor não quer que você cante aqui e chegue em casa e tente suicídio. Como assim? Você vem ao culto, levanta a mão, chora, e aí você chega em casa e tenta se matar? Tenta matar seu marido? Você levanta as mãos, vem, ora, e no outro dia você detona e deseja todo o mal do mundo para aquele infeliz do seu patrão? Você não pode vir aqui, abrir essa Bíblia e falar Jesus, Jesus, e não oferecer o melhor de você para sua esposa. Isso é hipocrisia. Hipocrisia. Você não pode se rasgar de pena do animal que foi atropelado ali na BR, enquanto lá na rua da sua casa tem um senhor que não tem um casaco para vestir. Está errado. Não está errado você cuidar do animal. Não estou dizendo isso, veja bem, pelo contrário. Mas nós precisamos estabelecer o equilíbrio. Foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou, para o equilíbrio. Para o equilíbrio. O seu prazer, o seu gosto, o seu desejo, a sua vontade não pode ofender e nem prejudicar a vontade do todo. Mesmo que esse todo seja apenas uma pessoa. O grande barato de se casar, de estar juntos, é porque você vai se casar com alguém que é diferente de você. E o grande lance de tudo isso é você aprender a conviver com essa diferença. Porque se fôssemos todos iguais, seria horrível. Quando eu falei que essa questão da autoestima, da glória ao homem, ela entrou nos gabinetes, né, nos consultórios psicológicos, é porque se você vai buscar um tratamento profissional nessa área, busque um cristão, porque se você for em uma pessoa que não tem esse entendimento do evangelho, do reino de Jesus, ele vai dizer para você, sai fora desse casamento, vai embora. Não tente resgatar.
Porque você tem a sua vida, você tem que cuidar de você. Então, cuidado. Que o Senhor Jesus restabeleça esse equilíbrio na nossa mente. Que o Senhor Jesus possa alcançar as nossas vidas. Nós erramos muito, queridos. Nós pecamos todos os dias. Eu não estou habilitada e nem capacitada para poder pegar esse microfone. Muito menos para poder estar ministrando para vocês, porque sou pecadora. Muito embora eu acho que eu sou a bacana. Eu fui casada, separei, porque fui traída. Então, o divórcio, eu tenho legalidade para isso, bacana. Eu não tenho namorado, optei então pela solitude, não transo, não bebo, não faço bobagem e não roubo, não furto, não desejo mal para o próximo, cuido dos meus 2 sobrinhos como se fossem meus filhos e mantenho a casa, sustento a casa. Eu sou a bacana. O que eu tenho de errado? Nada. Onde eu não tenho errado? Na minha cabeça. Mas talvez eu seja pior. Exatamente por achar que eu sou alguma coisa. E eu não sou nada. Eu sou pó. Pó. Poeira. Não sou nada. Você não é melhor do que ninguém. A sua autoestima não pode te elevar à soberba de que você é melhor do que alguém. Você não é. Isso é uma mentira lançada, instituída na década de 70 por alguém que buscou lá no Éden isso para dizer que você era alguma coisa. E onde você pega a sua guitarra, pega a sua bateria, o seu teclado e se sente o maioral porque você está aqui na frente tocando. Você não é nada. Você não é nada. Você é pó. Agora, se juntar um monte de pó destruído pelo pecado, haverá alguém que vai soprar e vai ressignificar aquilo que era nada em tudo. E o nome dele, você sabe muito bem quem é. Jesus não nos convida a ser alguém com autoestima elevada. Jesus nos convida a negarmos a nós mesmos. Quando ele fala assim, ó, pega a sua cruz e venha comigo. Sabe o que é a sua cruz? Todas as intempéries, todos os problemas, todas as dificuldades, todas as nuances que você tem, que são dificuldades e tropeços para você. Ele fala, pega lá a sua inveja, pega lá a sua preguiça, pega lá a sua impaciência, pega lá a sua soberba, bota aí atrás e traz. Põe aí, isso é a sua cruz. Mas ele fala assim, carrega essa cruz e negue-se. Irmão Albino, cadê ele? Carregue a sua cruz, carregue todas as suas dificuldades, tudo aquilo que te provoca e que te conduz a buscar algo que você não é, ou algo que detone o próximo. Em Romanos 13, Paulo diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um entre vós, que não pensai em si mesmo, além do que convém, mas pense com moderação. Nós precisamos ser cristãos politicamente corretos. Eu não posso entrar na água, na piscina de ondas em Caldas Novas,
mesmo que ela esteja exalando xixi, você, enquanto cristão, não deve fazer xixi naquela piscina. Por quê? Porque não é legal. Porque eu não quero entrar na piscina com xixi, mas eu faço quando eu entro. É hipocrisia. Então é preciso respeitar. Nós somos novas criaturas e para isso nós precisamos morrer. E quando morremos, seremos então restaurados por Jesus. Amém? Quero que você fique em pé, por favor. Tem um poema que se transformou em canção, do Paulo César, do grupo Logos, que fala assim, ó: Senhor Jesus, eu não entendo o espinho, eu não entendo a dificuldade, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça, Senhor. Eu não sou maior do que o Senhor, eu apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do seu corpo, eu não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Faze-me em Cristo, mais uma vez, ser mais do que vencedor. E mesmo durante essa caminhada toda, Senhor, se eu ainda não entender o porquê que eu sofro, o porquê que eu tenho dificuldades, o porquê que eu sou rejeitada, o porquê eu ainda não casei, Senhor, eu não entendo o espinho. Mas mesmo assim, se isso faz parte da tua cruz, eu entendo, eu respeito, eu aceito, porque eu não sou maior do que o meu Senhor. Eu não sou maior do que o meu Senhor. Eu apenas servo sou. Eu quero que você curve sua cabeça e diga para o Senhor isso nessa noite. Diga que você entende a dificuldade. Diga que você entende o espinho, porque você é servo e você não manda na sua vida. Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dai-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dai-me mais graça, Senhor, dai-me mais graça. Passo teus dedos em meus olhos, vem me consolar. Dai-me mais graça, Senhor, dai-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez ser mais que um vencedor. Jesus, ainda não entendo espinho, mas se o mesmo
faz parte desta cruz, eu aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, quero aprovado ser. Agora sei o que dizes também, eu creio nisso também, basta a tua graça. Dai-me mais graça, Senhor, dai-me mais graça. Passo teus dedos em meus olhos, vem me consolar. Dai-me mais graça, Senhor, dai-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez ser mais que um vencedor. Dai-me mais graça, Senhor, dai-me mais graça. Amém. Passo teus dedos em meus olhos, vem me consolar. Dai-me mais graça, Senhor, dai-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez, faz-me em Cristo outra vez, faz-me em Cristo outra vez ser mais que um vencedor. Amém? Amém. Que nós possamos ser aprovados, porque eu quero ir. Não sei se você quer, mas eu quero. E eu quero ser aprovada. E o meu sonho é que todos nós sejamos, para que a gente possa caminhar lá naquelas ruas de ouro, não sei o que, de cristal, tarará. Amém? A gente vai abraçar, né, o amigo aí, o irmão. E aí encaminhe-se. As meninas arrumaram lá, tem um cafezinho, tem um biscoitinho. Suja seus dentes. Vai lá, vamos conversar um pouquinho. Que o Senhor abençoe. Dê uma semana de bênçãos. Que você possa vencer a si mesmo e ser servo. Vão em paz. Amém.